Olá, queridos! Sejam bem-vindos ao dia 154 de 2024, amém? Sejam bem-vindos ao pedacinho da Bíblia, né? Sejam bem-vindos ao livro de 2 Crônicas, amém? Hoje vamos começar, né, assim, a nossa leitura e oração aqui em 2 Crônicas, capítulos 1, 2, 3, amém? Senhor, como nós te agradecemos, né, por esse encontro. Oi, Cisaltina! Olha! Glória a Deus! Sejam bem-vindos, queridos, ao nosso dia 154. Ontem concluímos a nossa leitura de 1 Crônicas, né? Esse livro bem grandão, dividido em duas partes. Aqui em nossa Bíblia está aqui, é o 13º, 14º livro da Bíblia, mas em outras Bíblias é como o nosso Apocalipse, ele vem no final, né? Assim, pois conta a história, né, do povo de Deus, do povo de Israel, bem como dos seus reis, e especialmente aqui em Crônicas, dos reis de Judá, né? Assim, a descendência de Davi e a descendência de Jesus. Oi, Deunice, a paz do Senhor, amor. Oi, Letícia. Glória a Deus. E aqui estamos, Senhor, nosso Pai, né? Assim, é como Jesus, né? Deus, né? Homem, como eu e você, né? Viveu como um de nós, né? Assim, cheio de amor e de verdade, como a Bíblia diz. Tentado, como eu e você, nós vamos encontrar o Espírito Santo, né? Conduzindo Jesus ali ao deserto para ser testado. Diz uma versão de Mateus 4,4 que era a hora da prova, né? A hora do teste, né? E o diabo é quem iria testá-lo. E ele testou, queridos, durante ou todos, diz Lucas, todos os 40 dias. O que nós temos ao final é uma amostra do que aconteceu ali, Jesus sendo testado em todas as esferas, né? Digamos assim, ou seja, tanto no seu físico, né? Assim, como no seu espiritual, né? Uma prova de que todos nós também somos tentados, né? Deus não permite, né, que nós sejamos tentados ou testados além, né? Porque tentação é teste, né? Assim, é prova do quê? Da nossa fé. O Senhor não permite que a gente seja testado além dos nossos limites, né? Assim, é uma promessa que Ele nos faz, né? Não é Deus que nos tenta, mas Ele permite, né, que a nossa fé passe pelo fogo, amém? Então, por isso, né, Janiele, a gente ora assim, oi, Jair, bom dia, amigo, bom dia, queridos, né? Vamos aqui atualizar o nosso itinerário, amém? Nesse dia 154, nós hoje, então, vamos montar acampamento, né, assim, queridos, aqui em 2 Crônicas, não é? E com muito empenho, nós vamos ler do capítulo 1 até o capítulo 3, amém? Senhor, né, Pai nosso, como Jesus, né, durante o seu ministério, a sua missão, né, todo o tempo, como filho, né, como exemplo, como nosso irmão, né, nosso irmão mais velho, vai te mostrar assim, porque tu és, sim, o nosso Pai, né, que está no céu, né? Assim nós santificamos o teu nome. Você pode, queridos, orar comigo, né? Santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, né? Assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, né? O pão hoje, o pão nosso, né? Assim, de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado, né? Assim, aqueles que têm nos ofendido, né? Assim, como é que continua? Né? Eu quero já pular para a parte, né? Não nos deixeis, amém? Cair em tentação hoje, porque certamente nós seremos testados. Somos testados todos os dias, né? Assim, queridos, todos nós, né? A diferença é que aquele que, como Jesus, né, usa a espada, né? Assim, foi assim que ele venceu, queridos, em oração e jejum, né, e na palavra.
ou eu nem sei como colocar, certamente ele estava ali, não é? E é através da palavra, né, da oração e do jejum, a palavra vem em primeiro lugar, né, assim, queridos, que ele estava cheio do Espírito, né, foi o Espírito que o conduziu até ali, e ele foi testado como eu e você, queridos, ele estava com fome, amém, 40 dias sem comer, né, e o diabo chegou lá e disse, né, transforma essas pedras aqui em pães, e você vai ver que a conversa toda ali, ela acontece aqui, com o que está escrito. E o diabo também conhece, viu? Conhece sim. Ele falou assim, mas também não está escrito que aos seus anjos, ou seja, ele sempre faz isso. Desde o jardim, já reparou, queridos? Não é assim, Letícia? Sempre faz isso. Ele pega o texto e tira do contexto, né? Mas o que foi que Deus disse, Eva? Deus disse assim, assim, assim. O que será que isso quer dizer, queridos? Não sei. Ele, né? O que ele disse? Ele disse que a gente não pode tocar. Ele falou, é? Não é assim? Então, ele sempre vai nos testar, né? Sempre vai nos provar. Amém? Então, que o Senhor não nos deixe, amém? Cair em tentação, não é assim? Porque todos nós somos tentados, né? Pela nossa própria cobiça, né? Assim? Ou mesmo pela nossa própria humanidade, né? Assim? E vamos lá? Primeira ou segunda Crônicas, amém? Glória a Deus. Capítulo 1, vamos lá? Salomão, filho de Davi, nós pedimos por nós e pelos nossos, né? Assim, queridos, sejam todos eles fortalecidos nessa hora e que, né? O que eles sabem da Bíblia, né? Lhes seja suficiente ali na hora para dizer, mas não é assim que está escrito, né? Está escrito assim, 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 né? Assim, queridos. Vamos lá, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, o reino, a glória para sempre. Aí, nossa amiga CDF, nossa amiga estudiosa, olha, não nos deixe cair em tentação. Oi, Aguinalda, amor, a paz do Senhor. Geise, a paz do Senhor, lindona. Glória a Deus. Estamos todos aqui, vamos lá? Certamente, né, Letícia? Tudo que Deus criou está fora de contexto, nem assim, queridos. Ele continua fazendo a mesma coisa, nem assim, desde o jardim. Não, mas não foi bem assim que Deus disse. Sabe, porque Deus, ou seja, ele sabe mais do que, né? Porque Deus sabe que se você comer, ou seja, sempre, né, assim, com a sua astúcia, queridos, a armadilha, que foi aquele, né? É método, né? Certamente, eu tenho pra mim que ele abordou Eva porque a Bíblia diz que ela olhou para o fruto e era bonito, sabe assim? Era agradável à vista e parecia bom para comer, entendeu? Certamente ele passou um tempo observando ela, falou, é aqui que eu vou, não é assim? Pois é, queridos. Ele anda, né, assim, Margarida, paz o Senhor, lindona, seja bem-vinda ao derredor, ou seja, observando, né, procurando uma maneira, né, assim, um método. E aí, veja que com Jesus, ele tendo concluído ali, tendo sido vencido, ou seja, ele venceu a batalha, mas ele continuou na guerra. Jesus foi testado, que ele foi provado durante toda a sua vida, durante todo o seu ministério. A Bíblia chega a dizer que ele foi testado, provado, tentado. Ele mesmo vai dizer ali em gratidão, né, agradecendo os discípulos que permaneceram com ele em todas as suas tentações, no plural. E a Bíblia chega a dizer, para não ficar dúvida, que ele foi tentado em todos os sentidos da nossa vida. Ele era humano, ele se tornou homem, como eu e você, né? E é por isso que hoje ele é capaz, amém? Como diz a Bíblia, de nos entender, e é por isso que ele é o nosso advogado no céu. Ele sabe como é ser um de nós, né? Assim, porque em tudo, como nós, ele também foi tentado, né? E ele venceu, amém? Né? Porque ali o diabo, o teste era esse, né? Usa seu poder. Ora, se ele abriu mão de todo o seu poder para se tornar homem, ele, ou seja, ele ali fracassaria, né? A sua missão ali, se ele usasse, mas ele não usou, queridos. Tudo que Jesus fez foi pelo poder do Espírito Santo. Ele foi o primeiro homem, né, assim, a ter o Espírito Santo dentro de si, como hoje eu e você também temos. Amém? Então, tudo que ele fez foi conduzido, né, pelo Espírito Santo. Assim como
submisso, né? Nada disse, nem o que falou disse de si mesmo, mas tudo que ouviu do Pai, né? Assim. Então, e apesar de que muito que ele disse naquele momento não foi entendido por aqueles que estavam com ele, né? Assim, porque ele falava, ou seja, é como um mundo, a gente fala e soa, é uma outra língua de um outro país, que não é esse, né? De um outro mundo, né? Para eles é loucura, mas para nós é o poder de Deus, né? Assim, é por isso que a gente não se envergonha, nós já chegamos a um e vamos que vamos levantando, né? Assim, a nossa bandeira, que é a Bíblia, fazê-la conhecida, é a nossa missão, né? Assim, queridos, como igreja. Então vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 1. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se. Agora nós passamos então ao reinado, né? Assim, de Salomão. Eu queria ficar no reinado de Davi ali por mais dias, né, queridos? Mas necessário a gente levantou o acampamento ontem e hoje vamos nos acampar aqui em 2 Crônicas, que é ainda maior do que 1 Crônicas, né? 1 Crônicas tem 29 capítulos e nós concluímos ontem, e 2 Crônicas tem 36. Então vamos lá. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no reino ou no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele, né? E o engrandeceu sobremaneira. O que será que 2 Crônicas acrescenta ao que nós já sabemos, podemos dizer assim, no sentido de que do que a Bíblia já nos disse, né? Assim, a gente já ouviu, esteve ali, não é assim, e acompanhou do reinado de Salomão, né? Assim, falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000 e aos de 100, aos juízes e todos os príncipes em todo Israel, cabeças de famílias, e foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão, porque ali, glória a Deus, o que isso significa? Letícia, só podia ser, gente, nós alcançamos, é isso? Pronto, que quando a gente entra, glória a Deus, o Senhor lhe recompense, querida. Ela enviou 12 coraçõezinhos e 10 flores, é isso? Glória a Deus. Nem sei. Nossa, é isso, a meta. E quando a gente coisa, né? Aí ele diz, aí eu deixo o número que tá lá, que é o que o TikTok sugere, né? Assim, pois bem, né? Nos primeiros minutos nós então alcançamos. Isso certamente é muito bom, né, Letícia? Para o nosso propósito, para a nossa bandeira. Amém? Para que outros também possam receber esse mesmo convite, né? Que nós recebemos e se juntar a nós. Glória a Deus. O Senhor lhe recompense. Querida, me falta palavras. Quando alcança a meta, né? Assim, Margarida. Agora você ouve com o telefone bom? Antes você não ouvia. É mesmo, né? É mesmo. Pois é. Eu tô preocupada porque parece estar mostrando tudo assim, né? Pois é. Geise já está aí. Está travando pra tu? Tá travando, queridos? Tá travando pra Margarida. Tá travando pra tu, Lei? Diz pra mim. Que ontem... Tá travando? Meu Deus. Ajuda-nos, Senhor. Vejamos. Será que eu posso alternar? Ontem a gente usou... Vixe, como é isso? Ok. Ontem nós usamos... Tá aqui. A internet móvel, que agora nós temos também, E eu nem percebi, porque quando eu chegava já conectava, né, no outro. Será que vai melhorar agora? Não está travando? Pra você não, Geise. Ontem foi maravilhoso, não foi, Margarida? Não. Travou? E agora, queridos, eu coloquei também na internet móvel. Será que eu preciso optar como é? Pra mim, então, está a travar? Não.
Diz pra mim se Exaltina está travando pra você, hein, Jair? Jair disse pra nós, sim, queridos, hoje eu até trouxe, eu queria testar, eu não tô usando o microfone. O que acontece? Ontem, quando eu fui baixar, que inclusive, não sei se é porque ficou com mais de 3 horas, eu não passei o dia, já de quase meia-noite, quando eu fui dormir, que eu parei de tomar a live. Tá funcionando? Sim, está a travar. Pronto, está mesmo. Pronto, ontem a gente fez até sem perceber nos dados móveis. Eu espero que ele seja suficiente. Agora travou para você, Letícia? Agora eu alternei, certo? Eu desliguei o Wi-Fi e ativei os dados móveis. Diz pra mim. Agora, o que acontece é que ele é limitado, né, assim? Como está? Continua travado, queridos. Parece que eu tô em câmera lenta. Voltou a funcionar? Diz pra mim. Meu Deus, será que... Continua travando, queridos? Eu acho que vocês não... Bom dia, Zenilza, sim. Oi, amore. Que bom te ver de volta. Siga a leitura. Amém. Tá travando? Não. Eu alternei. Saí do Wi-Fi e estou nos dados móveis e que o Senhor nos ajude. Bom dia. Oi, Solange. Trava mais já aí, dados móveis? Não é isso? Ontem a gente estava nele todo o tempo. Hoje não tem muito tempo. Siga o roteiro. Amém. Vamos lá. Amém. Amém. Eu só vou dar uma olhada, ver se tá... Mas vamos lá. Letícia tem razão. Amém. Então, fortaleceu-se no seu reino, né? Salomão, o Senhor seu Deus era com ele, porque dele é o reino, né, queridos? Como Davi disse ontem na sua oração, né? O poder, a força, o engrandecer, né, assim. Então, Salomão foi fortalecido ali e engrandecido pelo Senhor, né? Sobremaneira, diz a Bíblia. Sejam bem-vindos, queridos. Vamos lá. Então, e foi com toda a congregação ao alto, né, assim, que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação, na sua época, né, assim, da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Glória a Deus, o tabernáculo, né? Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Kiriat Jearim ao lugar que ele havia preparado, porque ele armara uma tenda em Jerusalém. Não foi assim? Então ela já estava ali, a arca, né, a tenda, também o altar de bronze que fizera, não foi assim? Bezalel, filho de Uri, né, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. A gente lembra que foi Acás que moveu ele do lugar e ontem a gente até se questionou, não foi? Ou a gente perguntou, melhor dizendo, para a Bíblia agora está nos respondendo. Onde está o altar de bronze? Está aqui, queridos. Né? Aquele altar que fez Bezalel com aquele companheiro, né? Que o Senhor deu a ele, a Oliabe, a gente nunca vai se esquecer deles, né, queridos? Esses que o Senhor levanta para nos ajudar e também que são os Aholiabes, né? Quando naquela missão nós somos Bezalel, como também do contrário acontece, né? Quando o Senhor nos levanta como Aholiabes para os Bezaleus que o Senhor tem levantado para aquela missão. No caso ali a construção da arca e de todos aqueles utensílios, foi a Bezalel que o Senhor deu a unção, né? O dom de trabalhar com o ouro, né, assim, a prata, o bronze e muito mais. Então, o altar de bronze, ó, está aqui. Ele mesmo, que fizera Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. Glória a Deus. Porque a gente ficou sem saber o que Acás fez com ele. Porque a última coisa que a Bíblia diz é que ele disse que ainda ia resolver. Graças a Deus está aqui. Amém? É como uma coisa que a gente havia perdido e agora encontrou, né? Ou não sabia onde estava. E Salomão e a congregação consultaram ao Senhor. Glória a Deus. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos.
Amém? E a nossa oração, Senhor, é que o Senhor nos ajude, amém? A nunca nos desfazer ou mover do lugar, né, assim, ou deixar de canto, ou mesmo esquecer, né, o nosso altar de bronze, né, assim, esse utensílio que amando, né, assim, ou por ordem do Senhor, esse modelo, né, queridos, precisa estar nessa casa que somos nós, né? É aqui que nós nos lavamos, é aqui que nós nos purificamos, que a gente nunca se desfaça deles, né? Assim, e mesmo que uma vez esquecido em nosso tabernáculo, em nossa casa, né? Por nós, ou por quem veio antes de nós, né? Assim, nos nossos antepassados, né? Assim, que moveu do lugar, que colocou o seu ali e não o do Senhor, como fez a casa, né, assim, deixou ali para resolver depois, deixou de lado, não, mas que nós sejamos a geração, você pode ser uma amém, que vai resgatar esse altar de bronze e vai colocar ele de volta no lugar, amém? Glória a Deus. Vamos lá, né, Letícia? Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão, lembra? E lhe disse, pede-me o que queres que eu te dê. Glória a Deus, além de providenciar todo o necessário, né, assim, queridos, que já está à nossa disposição para que a gente cumpra a nossa missão e responda, né, o nosso chamado. O Senhor ainda pergunta, pede, né, o que queres que eu te dê? Respondeu-lhe Salomão, de grande benevolência, né? Usaste para com Davi, meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Glória a Deus, né, Zenilza? Oi, Riso! Seja bem-vinda, amiga. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa, né? Feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria, amém? E conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este tão grande povo? O tão é meu, aqui tá. A este grande povo, né? Ali dá-nos, Senhor, essa consciência da nossa incapacidade, da nossa pequenez, longe de nós, Senhor, a altivez de espírito, a soberba e a arrogância. Ajude-nos, né, a sempre recorrer ao Senhor e à tua sabedoria e conhecimento, ao teu conselho e instrução, à tua direção. Ajude-nos, Senhor, a sempre estar submissos, né, queridos, sujeitos, né, a nos submeter, né, assim, ao teu senhorio, à tua paternidade, que nunca, né, nos consideremos sábios aos nossos próprios olhos, né, assim, queridos. Há muitos por aí, Senhor, que se dizem tão sabidos, tão entendidos, estão completamente perdidos, né, assim, da sua vontade. Disse Deus a Salomão, porquanto foi este o desejo do teu coração, né? E não pedistes riquezas, bens ou honras, nem a morte, né, dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, que é o que todo mundo pede, né, queridos? O mundo tá aí, ó, correndo atrás do vento, né, querendo a eternidade, né, assim, querendo sair do planeta, ou seja, providenciando a sua própria salvação, né, assim, a beleza eterna, né, assim, a juventude eterna, sendo que tudo isso, né, já nos foi oferecido, disponibilizado, né, assim, grande foi o preço e já foi pago, está à nossa disposição. Tudo o que nós precisamos fazer né, assim, conhecer a Deus e os seus caminhos, nos submeter à sua vontade e ao seu senhorio em nossas vidas. Então, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti. São dados. Glória a Deus. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens, honras, qual não teve nenhum rei antes de ti. Glória a Deus. E depois de ti não haverá teu igual. Veja, queridos, aqui está junto, né? Tanto a sabedoria como o conhecimento, como as riquezas, bens e honras. Tá junto? Voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida ao alto, né? Onde ele está, aqui nesse momento, que está em Gibeão, onde estava ali, né?
tenda, de diante da tenda da congregação e reinou sobre Israel. Isso. Então, o capítulo 1 já termina nessa terceira parte, que diz assim: Salomão ajuntou carros e cavaleiros, tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, que colocou nas cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata e ouro como pedras. E aqui ele vai fazer um resumido que está estendido lá no livro de Reis, né, assim? Ou dos reis. Então, vai falar sobre os seus muitos carros e cavaleiros, né, assim, como também da prata que tanto se multiplicou, ou do ouro, perdão, que tanto se multiplicou em seu reinado, que a prata era como pedras, né, assim. E cedros em abundância, como os sicômoros que estão nas planícies. Olha isso, né, uma madeira nobre, como, né, muito, muito em abundância. Os cavalos de Salomão vinham do Egito, e da Cilícia. Gente, a Cilícia não é Itália? Né? Me corrijam se eu estiver errada. E comerciantes do rei os recebiam da Cilícia por certo preço. Era, né, pago, muito bem pago. Importava-se do Egito, ou seja, né, assim, um carro por 600, ainda disse o quanto, viu? Um carro por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150, nas mesmas condições. As caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Então ele importava e exportava, ou seja, ele tanto comprava como negociava. Sabedoria, né? E esse foi o capítulo 1, amém? Vamos para o capítulo 2. A vontade é ficar aqui, mas a gente precisa continuar. E estamos aqui, né? Assim, queridos, estamos acampados aqui. E, né, assim, recolhendo, né? Para hoje, para a nossa reserva, né? Se podemos dizer assim, podemos, né? As virgens prudentes, elas tinham uma reserva, não foi assim? Mas necessário né, assim, essa manutenção todos os dias, senão não vai ter reserva, né, queridos? Vamos lá? Resolveu Salomão edificar a casa. Aí, pois bem, isso tudo aconteceu antes, né, da construção do templo. Então, resolveu Salomão edificar, ou seja, o tempo é chegado, é agora, né? Edificar a casa ao nome do Senhor, como também casa para o seu reino. Designou Salomão 70.000 homens para levarem as cargas. 70, você ouviu isso? 70.000 homens para levarem as cargas. Querida, aqui é só né, assim, uma boca, amém? Que está aqui a serviço, né, assim, do Senhor. Mas depois eu mesmo, eu preciso parar com essa mania do ar, né? Porque eu estou ouvindo o que está saindo, entende? O que nós estamos lendo, amém? Estou ouvindo com você. Então tá. Eu queria inclusive perguntar, só uma pausa, tá, Letícia? Queria só perguntar, porque ontem nós usamos o microfone, inclusive, enfim, usamos. E quando eu estava baixando, eu não costumo ver, e preciso até passar a fazer isso. Mas, para os... depois eu digo, porque... Aí você faz, mas você não, eu costumo voltar no texto. Amém? É porque é um tanto assim desconfortável. Certamente você no meu lugar ia pensar o mesmo, mas eu preciso fazer isso até com outro propósito. Enfim, quando eu ouvi, queridos, eu percebi que ficou ainda mais baixo, né? Com o microfone. É por isso que hoje nós estamos sem o microfone. Eu quero só te pedir que você me diga se está... Eu tô falando no meu normal, né? Assim, sempre me esforçando para falar um pouco mais alto do que o meu normal, confortável pra mim. E aí por isso a gente se alegrou ontem no microfone, mas depois ao ouvir, eu falei, mas ficou mais baixo do que o normal. Né? Aí eu quero saber se eu uso ou se eu não uso o microfone, tá certo? Só uma pergunta. Então, quando o Salomão resolve ali começar, né, assim, a construção da casa ao nome do Senhor, como também a casa para o seu reino, né, assim, ele vai designar 70, tá aqui, designou 70.000 homens para levarem as cargas,
80.000 para talharem pedras nas montanhas e 3.600 para dirigirem a obra. Veja, por que foi feito tudo no mais completo silêncio? Né? Assim, você não ouvia aquele barulho, não foi desconfortável, não houve incômodo, né? Quando se está construindo ou mesmo fazendo uma reforma, não é né, assim, aquela bagunça, aquele caos e muito barulhento, né, assim. Eu, por exemplo, estive no Atacadão aqui por uns 2 meses seguidos e eles estavam fazendo uma reforma. Gente, era muito desconfortável. O barulho, embora eles tenham colocado um tampão lá, sabe assim, mas é que nem em casa, né, assim, quando a gente precisa reformar ou mesmo ao construir, não é pronto, não houve, não aconteceu isso. Tudo era quase que como eu posso dizer, não posso dizer ensaiado, posso, mas o que a Bíblia diz, olha aqui, ó, esses 70.000 estavam a cargo deles, a função deles era levar. Por que levar? Porque 80.000, até mais que eles, 80.000, eles talhavam onde? As pedras, nas montanhas. Era lá que elas eram preparadas e como hoje se vê do que restou, né, assim, você vai ver que elas eram encaixadas de tal maneira e não tinha aquele cimento. Não tinha, você vai ver lá que não, mas elas são encaixadas de tal maneira que estaria lá até hoje se não tivessem destruído, né, assim, mas não pela ação do tempo. E a gente percebe o encaixe perfeito, né, assim. Pois bem, então eles talhavam nas montanhas e 3.600 os que dirigiam, né, assim, eram os líderes ali, né, certamente de cada função. Então Salomão mandou dizer a Hirão, que é aquele amigo de Davi, seu pai, né, assim, rei de Tiro, como procedeste para com Davi, meu pai, e lhe mandaste cedros, não foi assim? Em abundância, né? Em abundância eu acrescentei, porque não foi assim que aconteceu? Para edificar a casa em que morasse, assim também procede comigo. Glória a Deus. Porque a casa que Davi morava, né, assim, veja, queridos, era de madeira, né? Era uma casa de madeira, era uma casa de cedro, né? E foi um presente ali de Hirão, né? Que Davi não pediu, né? Mas Salomão está pedindo, que é um bobo nada. Eis que estou para edificar a casa ao nome do Senhor meu Deus e lhe consagrar para queimar perante ele incenso aromático. Veja, né? O Deus de Davi, de Salomão, não é Hirão, é rei de Tiro, né? Assim. Então, por isso ele diz, meu Deus, né? Assim. Certamente Hirão, por ser amigo de Davi, com certeza ele foi, a Bíblia não diz, né, da sua conversão, mas certamente ele conheceu a Deus através de Davi, né, e de Salomão. Então, ele diz qual é o seu objetivo, né, para queimar perante ele incenso aromático e lhe apresentar o pão contínuo da proposição, né, assim? E os holocaustos da manhã e da tarde, né, assim, nos sábados, nas festas de lua nova e nas festividades do Senhor nosso Deus, que é obrigação perpétua em Israel. Amém? Davi disse voluntário, inclusive ele termina a sua oração dizendo ao Senhor que conservasse, né, aquele espírito voluntário. Aqui ele vai usar, certamente ele, não gostei da palavra, né, mas certamente ele vai citar aqui muitos dos costumes, né, do povo de Deus, inclusive dessa rotina, né, queridos, né, do nosso dia a dia com Deus e tudo que era feito, ó, queridos, num só dia, como também ele vai de manhã e de tarde, né, assim, como também o que era feito, aquelas festas, né, que eram 3 ao longo do ano, ou seja, a casa que edificarei há de ser grande, porque o nosso Deus é maior que todos os deuses. Aqui ele não economizou, amém? Glória a Deus. No entanto, quem seria capaz de ele edificar casa, visto que os céus e até o céu dos céus não o podem conter? Quem está acompanhando aí na sua Bíblia? Olha isso, queridos. Dá no Senhor essa consciência, né, espiritual de quem nós somos. Veja, tá tudo bem direitinho aqui, né, de quem nós somos e diante de quem nós estamos, né, meu irmão, o pastor Francisco Miranda, ele costuma dizer isso, né,
Dá no Senhor essa consciência aqui, né, assim, pronto, olha, o Senhor me designou para isso, esta é a minha missão, né, assim, o propósito da nossa vida, é isso que nós vamos fazer, né, mas veja, ao mesmo tempo que, né, ele tem consciência da sua pequenez, né, assim, e da sua incapacidade, né, assim, então ele vai dizer, a casa que edificarei há de ser grande, né, porque o nosso Deus é maior que todos os deuses. No entanto, quem seria capaz de lhe edificar a casa, visto que os céus e até os céus dos céus não podem conter, né? E quem sou eu? Que ele está aqui, E quem sou eu para lhe edificar a casa, senão para queimar incenso perante ele, né? Assim, quem sou eu para lhe edificar? Minha função é só, né? Assim, é adorar, né? Minha função aqui é ele ser sujeito, né, submisso, dependente, né, assim, glória a Deus, manda-me, pois, um homem que saiba trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em obras de púrpura, sim, porque elas não estavam só no tabernáculo, gostei, os tecidos, queridos, olha, de carmesim, olha isso, meninas, e de pano azul, sim, porque as cores eram essa, né, que são usadas, não por acaso, até hoje nas monarquias que ainda existem, né, assim, queridos, o azul royal, né, assim, o vinho, né, que é o carmesim, o vermelho, né, assim, a púrpura eu ainda tô para entender que cor era essa, mas certamente nobre também, né, assim, meninas, púrpura, carmesim e pano azul, que saiba fazer obras de entalhe, né, assim, juntamente com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém. Veja, ele já tinha muita gente ali, né, até sem conta era o número de voluntários, né, mas já tinha muitos peritos, mas ele ainda pede, até porque, queridos, com o cedro, foi no tempo de Salomão que a Bíblia nos disse isso, só os sidônios sabiam trabalhar, né, então foi por isso que ele, então, que saiba fazer obras de entalhe, juntamente com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, empregou. Ele estava realmente se referindo àqueles que ele já tinha, amém? Manda-me também madeira de cedros, ciprestes e sândalo do Líbano, porque bem sei que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano, eis que os meus servos estarão com os teus. Não foi assim, né? Isso é sabedoria, né, queridos? Ora, se a gente não sabe, a gente deve procurar quem sabe, não é assim? É sábio. Púrpura é roxo. Eu tinha pra mim, eu imaginei assim, que seria tipo um lilás, uma coisa assim, né? Era essa a impressão que eu tinha mesmo. Púrpura sim, realmente, né? Realmente. Glória a Deus. Você imagina? Então tinha cores, né? Nossa, é muito lindo. Então, ele vai dizer, olha, você me manda também, né, assim, porque, olha aqui, bem sei, bem sei que os teus servos sabem cortar madeira, né, no Líbano, eis que os meus servos estarão com os teus, ou seja, né, assim, isso é lindo, é tão bíblico, né, tão de Deus, e é assim que nós honramos, né, a Deus como cabeça, como Senhor da nossa vida, nos submetendo uns aos outros, ou seja, quando você vai ao médico, é ele ali, a autoridade de Deus na sua vida, né, é ele que recebeu de Deus a autorização, ele está a serviço de Deus para te servir, ou seja, ali você lhe é sujeito, submisso, você está ali para consultá-lo, né, assim? O Senhor o preparou para isso, né? Porque toda autoridade é instituída por Deus e todo aquele que faz o que serve bem, né, assim? Pois para isso ele foi chamado e essa é a sua missão, né? E ainda mais se ele está, e essa é a nossa oração, né? Que o Senhor coloque em nossos caminhos, que nós sempre encontremos pessoas que estão fazendo o que nasceram para fazer, né, queridos? E longe de nós quem está, né, quem não está respondendo o seu chamado, que não está cumprindo a sua missão, né, assim, longe de nós. Então, a Bíblia diz que quem faz assim está a serviço de Deus, seja qual for a função, né? É por isso que nós os temos, né, assim, em estima, e mesmo que eles não estejam a serviço de Deus, e aí a gente sabe, a serviço de quem eles estão, não invalida o princípio de Deus para nós, né, assim? Ali, ou seja, a bênção vai continuar nos acompanhando. Ele pode ter sido, né, assim,
com qualquer pessoa, mas com a gente vai funcionar? Amém? Né? Pode ser um advogado, né? Pode ser um médico, mas com a gente, não é assim? E essa é a diferença. Mas o ponto aqui é que o Senhor nos dê essa sabedoria, né? Bem sei, ou seja, a quem a gente vai pedir ajuda, né? Assim, a quem a gente vai considerar superior, a quem a gente vai se submeter. Ora, se eu quero fazer uma lasanha, né? Assim, e eu não sei como faz, então há muita gente que sabe que pode me ensinar, né? Assim, né? E isso é inteligente. Então, os meus servos estarão com os teus. Ora, nisso você né, tem autoridade, né? Assim, né? Assim, ó, né? Nisso você tem autoridade, vocês sabem fazer isso. Então, os meus servos vão aprender com os seus, né? Assim, vão estar ali para auxiliar os seus, né? Para que a obra seja feita como é preciso fazer, né? Então, eis que os meus servos estarão com os teus para me prepararem muita madeira, muita madeira, porque a casa que edificarei há de ser grande e maravilhosa. Ele estava, queridos, encantado, né? Veja, ela está pronta? Não, mas vai ser grande. Ela está pronta? Não, mas será maravilhosa, né? Assim, e o que depender, né, assim, de mim, não é, queridos? Esse menino foi muito bem instruído. Não foi sem razão, não foi por acaso que ele estava ali com o coraçãozinho preparado, né? E é assim, que, Senhor, que nós te pedimos. Ajuda-nos, Senhor, quando o Senhor nos perguntar, né, assim? Tipo, como eu posso? Tipo, você já tem todo o recurso, todo o necessário. Nós vimos, né? A exemplo de Davi é o que Deus faz conosco, né? Assim, olha, meu filho, ser forte, viu? Ser corajoso, não desanime, dispõe o coração, né? Assim como o Senhor foi comigo, vai ser com você também, né? E aí, quando o Senhor chega e fala, olha, tudo o que você precisa, eu já providenciei. Amém? Todos os dias. Olha, está aqui a porção de hoje. De hoje, né? O maná, tudo que você precisa fazer é recolher. Tá, que você vai precisar moer, cozer, tá certo? Mas tá aqui, ó. Todo dia tem. Tudo que você precisa fazer é recolher, que é o que nós fazemos aqui, daí a importância do nosso encontro. E uau, nós já chegamos a 10. Quero te convidar a seguir o pedacinho da Bíblia nesse propósito de conhecer a Bíblia e conhecer a Bíblia, conhecer a Deus. Mas o Senhor nos pergunta, queridos, tipo, como eu posso te ajudar, né? E aí nós precisamos de sabedoria, amém? Como Salomão, instruído por Davi, depois de ver o seu pai com tanta sabedoria, preparando todo o necessário, né, para a construção do templo e como ele organizava a sua própria casa. E quem ontem foi lá naquele cantinho e deu aquela organizada, né, assim? Porque foi o que nós aprendemos, né, em nosso acampamento ontem, né? Em nossa viagem de ontem, nas páginas de ontem, né? Assim, então nós precisamos de sabedoria para responder ao Senhor. E que foi o que Salomão fez. Ele disse, Senhor, eu quero sabedoria, né? Do que me adianta viver muito, ter riquezas, honras, se eu não tiver sabedoria, né? Assim, e veja que seu coração estava tão alinhado à vontade de Deus, preparado pelo seu pai, né? Assim, ainda tenro e inexperiente, porque é assim que Davi o apresenta a Israel. Fala, olha, o menino é jovem e inexperiente, né? Como nós, queridos, né? Assim, em tudo que nós precisamos fazer para o Senhor, porque essa é a motivação aqui, honrar a Deus, né? Assim, e quando nós fazemos isso, riquezas, honras, né? Sim, longevidade, nós vamos encontrar estas bênçãos aqui atreladas, condicionadas a muitos dos princípios, longevidade, por exemplo. E assim, há muitos dos princípios, há muitos dos valores de Deus. A bênção que nos acompanha é viver muito, e viver bem, e viver com saúde, né? Assim, e ver o bem, né? Pois quando, por exemplo, a gente guarda, né, a nossa língua do mal, ou seja, não permite que nenhuma mentira saia da nossa boca e também não fala mal de ninguém. Essas são expressões da Bíblia, amém? Esta é a bênção, né? Então, tudo que nós precisamos, sabedoria. Então, porque a casa será grande e maravilhosa. Aos teus servos, cortadores da madeira, darei 20.000 couros de trigo batido. 20.000 couros de trigo batido. Batido é aquela medida, né?
batida, 20.000 coros de cevada, 20.000 batos de vinho, seria barris, e 20.000 batos de azeite. Gente, é dinheiro, porque tudo isso era o que eles tinham de mais precioso, né, em sua época. Irão, rei de Tiro, respondeu por uma carta, olha só, que enviou a Salomão, dizendo: porquanto o Senhor ama a seu povo. Como foi que ele se referiu a Deus? O Senhor, não foi? Ele foi completamente, certamente, queridos, influenciado por Davi. Ele não chamou de seu, mas o conhecia como Senhor. Amém? Porquanto o Senhor ama a seu povo. Ele concordava que Israel era povo de Deus, né? Assim, te constituiu rei sobre ele. Disse mais Irão: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez os céus e a terra. Ele conhecia ou não conhecia Deus? Glória a Deus, foi ele que disse, ó. Disse mais Irão: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio. Um filho sábio, dotado de discrição. Gente, olha isso. Eu não fui nada discreto, né? Mas é alegria. Olha isso. Dá uma coisa sobre Salomão. Ontem a gente descobriu outra coisa. O que era mesmo que a Bíblia falou dele? Ele era calmo, não era assim? Sereno? Acho que a palavra era sereno. Quem lembra? E aqui está: dotado de discrição e entendimento. Ele era discreto, queridos. Que edifique a casa ao Senhor para o seu próprio rei. Não é assim? Que coisa linda. Irão conheceu a Deus, queridos. Ele sabia que Deus, não é assim? Embora ele fosse, né, sidônio, embora ele fosse... Olha isso, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez os céus e a terra. Ou seja, ele sabia, né, assim, que diferente dos pagãos, ou seja, daqueles que não conheciam a Deus na sua época, que adoravam o sol, a lua, o exército dos céus, né, assim, as estrelas e tal, ele sabia, né, ele sabia que Deus é quem fez todas essas coisas, né, e que ele é o Deus, não há outro, amém? Ou como a gente costuma dizer, verdadeiro. Dá-nos, Senhor, essa discrição, amém? Que sejamos, então, assim, discretos, né? Que até a quem não conhece ao Senhor, ou que conhece ao Senhor, né? Assim, de ouvir falar, né? A Bíblia não diz, mas diz muito sobre Irão, né? Assim, ele sabia, ele conhecia o Senhor, né? E certamente conheceu através de Davi. Dá-nos, Senhor, uma amizade assim, inclusive que perdure, né, assim, que passe de uma geração para outra, como é o caso de Irão, né? Um grande amigo, um ajudador, né? E que nos veja assim, né? Glória a Deus. Porque isso só o Senhor faz. Agora, pois, envio, isso ele falando por carta, né? Um homem sábio, de grande entendimento, veja, a saber, Irão-Abi. Olha, tinha até um nome. Filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi homem de Tiro. Tá, era um casamento ali, né, assim? Ele sabe lavrar em ouro, em prata, em bronze, em ferro. Pense, esse aqui recebeu 5 talentos. Olha, sabe lavrar em ouro, prata, bronze, ferro, e em pedras, e em madeiras, e em obra de púrpura, de pano azul e de linho fino, e em obras de carmesim. Eu perdi as contas. Vamos contar? Gente, pense num homem. Eu falei um só, mas olha esse homem, queridos. Eu vou, pois bem, vou enviar para você um homem, mas pense num homem. Ele sabia tudo isso, queridos. Ele inclusive era filho de uma mulher de Dan, ou seja, da tribo de Dan, que casou e cujo pai foi homem de Tiro, ou seja, Tiro, rei de Tiro, né? Tiro, o lugar. Ou seja, era um casamento, ele era meio um casamento misto, pois é. Mas veja, olha isso, queridos. Ele sabe, tá aqui, ó. Ele sabe lavrar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras, em madeira, em obras de púrpura, de pano azul, de linho fino e em obras de carmesim. 10. E é hábil
para toda obra de entalhe e para elaborar qualquer plano que se lhe proponha. Até, gente, e é um Bezalel do tempo de Salomão, né, Margarida? Verdade, 10. Tu contou 10. E ainda acrescenta, e é hábil para toda obra de entalhe e para elaborar, como se não bastasse, ou seja, era do seu conhecimento, tipo, de que ele sabia lavrar tudo isso, né? Por prata, bronze, ouro, pedra, ferro, tudo, como também, né, assim, madeira, e não só essas coisas, mas também na área dos tecidos, né? Púrpura, né, assim, o royal aqui, o azul, linho, né, assim, carmesim, e é hábil para toda obra de entalhe e para elaborar qualquer plano que se lhe proponha, juntamente com os teus peritos e os peritos de Davi, meu senhor, teu pai. Olha como ele se refere a Davi, queridos. Coisa linda, né? Ele tinha, né, assim, então assim, ele é esse, juntamente com os teus, né, assim, com os teus peritos, os peritos de Davi, meu senhor, teu pai. Ou seja, ele vai se juntar ali. Nossa, queridos, Irão-Abi, gostei de conhecer ele, né, assim, dá no Senhor um amigo assim, amém? Envia, né, isso, né? E aqui nós temos, né, homem sábio, muito útil, né, assim, Cesaltina, esta é a bênção, por isso que acrescentei, né, isso, Margarida, olha, veja, esta é a bênção, a gente vai ver, veja, Salomão, além de todo o preparo, né, assim, em abundância, tanto de material, de tudo isso que já foi citado aqui, como de pessoas, né, assim, até de voluntários que nem se pôde contar. Davi também abençoou o seu filho com esta amizade, por exemplo, e a gente vai ver isso acontecendo na vida de Davi, né, assim, Uzai, aquele amigo, né, assim, que quando ele precisou fugir, estava no deserto ali, que nem o podia sustentar, queridos, imagina a situação de Davi, né, ele disse, eu não posso lhe sustentar aqui você não me será útil, né, assim, vai para a corte, vai para Jerusalém, me mantém informado o que está acontecendo lá, né, assim, e ali Deus vai usar Irão, né, desmanchando aquele conselho de Aitofel, ou seja, uma amizade. Davi, ou seja, ele foi até Davi, né? Aqui está sendo enviado por um amigo de Davi, que se tornou também amigo de Salomão, uma pessoa com tamanha habilidade, com tamanha destreza, né? Assim, certamente preparado para o Senhor, para esse tempo. Queridos, o homem sabia e nasceu exatamente, tinha idades, né? Assim, a idade exata, que certamente no vigor da sua, né, assim, em experiência, não queremos dizer se ele era novo ou velho, o fato, com certeza, nós podemos, né, assim, acreditar e entender biblicamente falando, ele nasceu para esse tempo, né, assim. Então, queridos, veja, Salomão ficou conhecido como o templo de Salomão. Agora, ele não fez nada sozinho, né, assim, e nem foi a partir dele, veio antes dele, né, assim. Então, Senhor, nós não queremos desperdiçar todo o empenho, todo o esforço, né, assim, o encargo, porque foi penoso, né, assim. Nós queremos valorizar, né, assim, a Bíblia traduzida em nosso idioma. Nós louvamos a Deus pelo João Ferreira de Almeida, né, assim, esse a quem o Senhor usou, né, assim, no seu tempo. Ele já está guardado, descansando no Senhor, mas veja, né, assim, nós queremos louvar a vida de todos aqueles. É por isso que a gente não remove os marcos antigos que colocaram os nossos pais. A gente respeita, né, assim, a tradição, né? Nós não estamos aqui para quebrar tabu. Nós não estamos aqui, Senhor, para quebrar as regras. Amém? Mas nós queremos louvar a Deus por todos aqueles que vieram antes de nós. Nós queremos honrar a sua vida, honrar o seu legado. Amém? E nós queremos também plantar, né, assim, queridos, para que outros também possam colher, né, e sim, nós queremos sim, Senhor, ter essa humildade, né, assim, eu não sei cortar madeira, eu não sei cortar cedro, você sabe, Zenilza, não sabe, mas Senhor, tem alguém, perito em cortar madeira para te ajudar na sua construção, né, assim, para te ajudar a edificar, a construir o que o Senhor designou para você fazer. Você não precisa fazer sozinho. Quem são essas pessoas? Senhor, nós queremos um Irão Abi.
Amém? Que até a gente pode pensar assim, não, mas casado com... é da tribo de Dan, nosso irmão, mas casado com... Você sabe que o pai dele é lá de Tiro, né? Era amigo de Davi, rei de Tiro, né? Precisamos olhar com os olhos de Deus. Não só abençoou Davi, a casa que Davi morou, casa de madeira, né, assim, de cedro, foi um presente desse homem, né, assim, de quem ele já era amigo. Foi quando ele se mudou para Jerusalém e falou assim, eu quero te dar, chega aqui, quero te dar essa casa. Pense numa amizade, né, assim, de Deus. Ele conheceu a Deus através, veja, ele se referia a Deus como Senhor, e ele sabia que Deus é o Criador que fez os céus e a terra, né, queridos? Então, não sejamos, glória a Deus, vamos colocar aqui o trequinho, e assim, que o Senhor nos dê esse discernimento, amém? Que o Senhor nos dê esse discernimento, né? Que o Senhor nos dê, tá entendendo? Né, assim, Zenilza, cooperar com os irmãos é tão bom, né, assim, Cesaltina? Não é verdade, Zenilza, que o Senhor nos dê esse, quem é o Irão da nossa vida, do nosso tempo, amém? Glória a Deus, porque olha que bênção, aleluia. Agora, pois, mande o meu Senhor para os seus servos. E aí ele termina dizendo, tudo tá na carta, né? Pronto, tem esse homem que ele faz tudo isso, ó, vai ser... Veja que ele abriu mão desse homem. Ei, só Deus faz assim, né? Não, só Deus faz assim, ele abriu mão desse homem. Tu abria mão desse homem, Cesaltina, para abençoar alguém. Eu não, queria para mim, não largo, é meu. Não, né? Ele abriu mão, querido, foi tempo, viu? Para construir, não foi? Ele abriu mão dele, só Deus faz isso, queridos. Uma amizade de Deus, uma pessoa de Deus, para nos abençoar, para nos ajudar a cumprir a nossa missão, ter. Aí ele não falou que ia mandar não sei quantos batos ou barris, né, de vinho, de azeite e de trigo batido, amém? E de cevada também, não foi? Ele não se esqueceu não, viu? Na carta ele falou assim, pois bem, agora pois mande o meu Senhor, se referindo a Salomão, né? Para o seu servo o trigo, a cevada, o azeite e o vinho que falou. Glória a Deus. E nós cortaremos tanta madeira no Líbano, quanto houveres mister, e faremos chegar em jangadas pelo mar. Você imagina isso, querido? Lá em Reis a gente viu, né? As naus, a gente viu, amém? A gente viu. Glória a Deus. O que a gente olha com os olhos da fé, né? Com os olhos do nosso entendimento, com os olhos de Deus. O que Deus está mostrando. Então, queridos, que o Senhor, não sei, acho que foi engano. Alguém do Piauí, da minha família, mas com quem eu não costumo, pois é, depois eu vejo o que todos recebem um pedacinho da Bíblia, sabe? Aí às vezes responde, enfim, agora pois mande, então você manda, tá certo o que você falou, e nós cortaremos tanta madeira no Líbano, quanto houveres mister, ou seja, o quanto você necessitar, querido, sem medida, o quanto você precisar, nós cortaremos, glória a Deus, e faremos chegar em jangada, sim, ó como veio, que era do Líbano, como é que veio? Pelo mar, a Jope, sim, Jope, tu farás subir a Jerusalém, guarde o nome dessa cidade, que ela era portuária, sim, uma cidade muito importante, ela vai aparecer também lá no Novo Testamento, o tempo não nos permite, então vamos terminar o 2, que diz, Salomão levantou o censo de todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, segundo o censo que fizera Davi, seu pai, acharam-se 153.600, era gente, viu? Só estrangeiro, 153.600, 153.600. Designou deles 70.000 para levarem as cargas. Então, queridos, sim, o capítulo termina, o capítulo 2, como ele começou. Lembra daqueles números? 70.000 para levar as cargas, os 80 para talharem as pedras lá nas montanhas e os... É por isso que tá. E 3.600, vê? Junta 70.000, tá aqui, ó. Junta aí 70.000 com 80.000 e 3.600. É o número desses estrangeiros, eram todos estrangeiros. Até os estrangeiros trabalharam nessa construção. Olha isso. Então aqui a Bíblia vai dizer que são esses 153.600, né, assim,
que foram contados. Olha só, até os estrangeiros trabalharam. Designou deles 70 mil para levarem as cargas, 80 mil, assim que termina o 2, como começou. Mas agora dizendo que são esses, né? 80 mil para talharem pedras nas montanhas, como também 3.600 para dirigirem o trabalho do povo. Veja, não foi só para carregar ou para talhar, eles também lideraram ali, tá certo? Não eram olhados de... Não, mas é bom saber que os estrangeiros também trabalharam na construção do templo, amém? Certamente levaram... Você imagina, né? É por isso que a história vai... O Senhor sempre tendo esse cuidado de se revelar não só a Abraão e a sua descendência, da qual ele fez um povo, né, assim, mas a todos os povos, né, isso? Meu Deus, 46. E aí o capítulo 3, a gente lê, queridos, eu preciso saber muito mais. Maravilhosa leitura. Oi, Joelma. Vamos ao bem-vindo a Joelma, queridos. Olha só. Nossa, nós chegamos a 11. Queridos, a gente vai precisar deixar o capítulo 3 para amanhã. Quem ainda precisa anotar os nomes, né, assim? Porque aí, a menos que... Vocês me permitem eu ler completamente. Ele é dividido em 3 pequenas partes. Eu leio completamente e só então a gente orar no final. Amém? Pode ser, Senilson? Então, 2 Crônicas, capítulo 3. Não com pressa, amém? Mas alarga, Senhor, os nossos passos, amém? Começou Salomão a edificar a casa, tudo isso aqui foi em preparo, certo? Então, começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, né? E é lá onde será construído o 3º templo, né? Assim, no mesmo monte em que Abraão sobe com Isaac, e que ainda não foi construído porque hoje não é território israelense, né, assim? E só falta isso. Então começou no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Gente, como que lê a Bíblia apressadamente? Não tem como. Mas nós não estamos apressados. Ajuda-me, Senhor. Olha isso, queridos. Então ele começa a edificar ali em Jerusalém, onde? No Monte Moriá, que é o mesmo lugar, a gente não sabia, ó, onde o Senhor aparecera a Davi, onde ele viu Jesus, o anjo do Senhor, com a espada desembainhada, ali, ó, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornão, Jebuseu, ou seja, ele sacrificou ali, ele não sabia que, ali, certamente não sabia que ali viria a ser o local exato onde... Porque a arca não estava ali, lembra? Que ele ficou com medo ele ficou lá para... meu Deus. Começou a edificar no 2º mês. No dia 2º, no ano 4º do seu reinado. Não, mas não tem que ser no dia 1º, no 1º mês do 1º ano, não. É hoje, né, assim? Ou seja, tem um tempo determinado, sim, né? Como a gente pode colocar? Você entendeu, não é? Tá aqui, foi no 2º mês, foi no 2º dia, no 4º ano do seu reinado, do reinado de Salomão. Ele passou 4 anos ainda, né, se concentrando. Foram estas as medidas dos alicerces que Salomão lançou para edificar a casa de Deus. O comprimento em côvados, segundo o primitivo padrão. Olha, né, os padrões da Bíblia são outros, né? Que convertidos a gente sabe quanto seria hoje. Mas veja, o primitivo padrão, 60 côvados. O côvado, querido, é da ponta do dedo, eu não sei se é desse maior ao cotovelo. Isso é um côvado. Então, o alicerce tinha 60, ou seja, de profundidade, né? A largura, 20 do alicerce, certo? O pórtico diante da casa media 20 côvados no sentido da largura do lugar santo e a altura 120, o que dentro cobriu de ouro puro. O pórtico também fez forrar de madeira de cipreste, né, a sala grande e a cobriu de ouro puro e gravou nela palmas e cadeias. Palmas e cadeias, devia ser né? Também adornou a sala de pedras preciosas e o ouro era de Parvaim, certamente um ouro, assim. A gente só conhecia o de Orfi, pronto, agora a gente conhece também o do Parvaim. Cobriu também de ouro a sala, cobriu a sala todinha de ouro, cobriu também de ouro a sala, as traves,
os umbrais, as paredes e as portas, e lavrou, sim, ai eu amo isso, e lavrou querubins nas paredes, foram lavrados ali no ouro, amém? Fez mais o Santo dos Santos, então certamente aqui ele está falando do átrio, né? Aí fez mais o Santo dos Santos, cujo comprimento, segundo a largura da sala grande, que é o átrio, né? Era de 20 côvados, e também a largura de 20. Cobriu-a de ouro puro do peso de 600 talentos. É aqui que eu acho que o côvado é muito pequeno, segundo isso que disseram, sabe? Porque 20, a sala era grande, não era. Enfim, o peso dos pregos era de 50 ciclos de ouro. Porque lembra que até o peso dos utensílios tinha na planta que Davi recebeu de Deus por escrito, sim, porque não foi da sua cabeça, que ele passou para Salomão. Tinha o peso de cada utensílio, não tinha? Pois bem, cobriu de ouro os cenáculos. Pronto. No Santo dos Santos fez 2 querubins de madeira, e os cobriu de ouro. As asas estendidas juntas dos querubins mediam o comprimento de 20 côvados. A asa de um deles, de 5 côvados, tocava na parede da casa, e a outra asa de 5 côvados tocava na asa do outro querubim, de modo que eles ficavam assim. Mas também a asa do outro querubim era de 5 côvados e a tocava na outra parede. Era também a outra asa igualmente de 5 côvados e estava unida à asa do outro querubim. De modo que eles eram uma peça só. Pelo menos era assim, tá? As asas desses querubins se estendiam por 20 côvados. Até isso foi medido. Eles estavam postos em pé e o seu rosto virado para o lugar... porque a gente não está falando da porta da arca, né? Que já existia e não foi, né, refeita. Nós estamos falando de uma outra peça. Eles estavam de pé. Eles estavam postos em pé e o seu rosto estava virado para o santo lugar. Eles estavam no Santo dos Santos, ou seja, eles não estavam lá dentro com a arca. Olha, também fez o véu. Aqui o véu, meninas, era desse estofo azul. Púrpura, carmesim, linho fino. E fez bordar nele querubins também. Glória a Deus. Fez também diante da... Eles estão no trono até hoje, né? Eles são como se fossem são as rodas, né? Que movimentam o trono. Fez também diante da sala 2 colunas de 35 côvados de altura. O véu eram várias camadas, queridos. E tinha o estofo azul, tinha a púrpura, tinha o carmesim e tinha o linho. E o capítulo 3 já termina dizendo, meu Deus. Fez também diante da sala 2 colunas de 35 côvados de altura. 2 colunas. E esse capitel aqui que eu fico pensando, como que era isso? E o capitel sobre cada uma de 5 côvados. Também fez cadeias, como no Santo dos Santos. E as pôs sobre as cabeças das colunas. Fez também 100 romãs. Lembra das romãs? Né? Os quais pôs nas cadeias. Levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda. Eu fico imaginando que elas eram imensas. E assim, com essas romãs. Uma à direita, outra à esquerda. A da direita, não foi assim? Deu nome a elas. A da direita chamou Jaquim e a da esquerda, Boaz. Boaz. Ai, gente, o que significa? E assim termina o capítulo 3. Deixa eu anotar seu nome que eu preciso correr. Meu Deus. Senão as meninas vão... Ai, vamos lá. E quando a professora não chega na hora, sabe o que acontece, queridos? Vou lhe contar. Os irmãos, nada contra, viu, meninos? Se juntam as salas, amém? E a gente fica sem nosso cantinho, sem o nosso espaço, glória a Deus. Deixa eu anotar seu nome. Então, foi o que aconteceu da última vez. É por isso que a irmã Eliane tem que correr. Vamos lá, coisinha, ajudar ele. Né? Então, hoje, nesse dia 2 de junho, glória a Deus, né? Nesse dia 154 de 2024, nós começamos, vou colocar bem grande assim, Segunda Crônicas. Não foi assim, querido? Nós lemos o 1, nós lemos o 2, nós também lemos o 3 e amanhã continuaremos, né, Letícia? Quero muito agradecer, querida. Viu? A Janiele, seu empenho, né, Jan? Margarida.
Mas eu queria dizer com outra palavra, que agora na prece, mas vou dizer em oração, viu, Lê? Que o Senhor lhe recompense, querida, né? Você é a nossa Irã Abi. É. Glória a Deus, né? A Zenil. Vê que é uma troca, né, Lê? Eu tenho pra mim que muito mais foi abençoado Salomão, né? A Zenilza. Amém? Graziela. Graziela. Que nome lindo. Grazi. Mas eu quero dizer assim, veja, querido, o trem tava... diz pra mim, como o celular tava tocando aqui a bancada, quer dizer, eu não percebi. Atrapalhou de alguma maneira, porque eu perguntei, né? Aí tá, que a pessoa não tá usando o microfone, mas também botar o trem ali também, né? Riso. Diz pra mim como ficou a altura, depois eu vou até... Joelma. Preciso muito correr, querido. Joelma. Leonice, amore. Quero tão somente agradecer, viu, Letícia? Alex. Seja sempre bem-vindo, viu, querido? Joslori. Certo. Joslori. Glória a Deus. Oi, Ana. Karina. Ana com C. Ana Karina. Jair, querido. Solange. Ó, ele. Ei, Tiburcio, nós sentimos sua falta. É. Sim. Tiburcio, querido. Sentimos a sua falta. É. Oi, Aure. Aure. Abi. Pronto, querido. Hoje, como Lúcio, peço oração. Amém? Que o Senhor nos ajude ali. Domingo, né, para nós assembleanos é dia de escola bíblica. Terezinha, com TH e com Z, né? Assim, Terezinha Martins. Oi, Dado. Louva ao Senhor pela sua Débora, pela sua vida, queridos, pela sua companhia. Estar aqui com você, para mim, é uma honra, né? Um privilégio, né? Ouvir de Deus. Antônia Araújo dos Santos, certo. Isabel Lobo, Isabel com Z, né? Assim, querida. E Michele, com 2 L's, Michele Tops. Faltou alguém? Não, né? Tá aqui Riso, Margarita, Cesaltina. Uai, Cesaltina, por que não? Homem, tá aqui. Janiele também não tá? Tá aqui sim. Joelma, sim, querida, diga... Ai, o negócio é porque o celular é mais pesado aqui. Ai, caiu. Vai no vermelhinho à noite, quando chegar a colocar e fica escutando. Certo? Sim, Cesaltina, está só não de ontem, porque até eu não sei, mas hoje certamente nós vamos conseguir. Amém? Todos os dias, terminando aqui, vai pra cá, pra lá. Pode acompanhar, viu, Joelma, querida? Né? Terminando aqui, desde números, né? Assim, queridos? Oi, Graziela. Toda a sua família, querida, sim. Sim, nós apresentamos, né, em oração. Esse é o nosso CEF, o nosso memorial, nosso diário, né, assim, da nossa viagem. E nós apresentamos em nossa campanha de Daniel essa oração que nós fazemos 3 vezes ao dia. Seu nome, sua casa, seu casamento, caso você seja casada, né, sua família, viu? É um compromisso que temos diante de Deus. Amém, queridas? Eu vou lá, 9 horas. Tava falando pra Jo,
É riso, sim, sobre o pedacinho da Bíblia ali no vermelhinho, né, assim? É o mesmo arroba, Joelma, no, tanto lá como no outro, né, arroba pedacinho da Bíblia. Se você, amém? Glória a Deus, eu vou lá, queridos, oreis por mim, amém? Oreis por mim. Amanhã eu conto como foi, amém? Amanhã de 7 horas estamos de volta para continuar. E aí, gostaram do nosso novo acampamento? Ai, eu amei. Amei conhecer. Senhor, dá-nos né? Coloca, Senhor, em nosso caminho, né? Envia até nós, né? Essa bênção que é ter um Irão Abi, né? Assim, uma amiga, imagina, uma amiga, assim, com tantas habilidades, né? Assim, ao ponto de a Bíblia, depois de tanta habilidade, ele dizer, olha, tudo que você não tem um amigo assim? É uma bênção de Deus, queridos, é enviado de Deus, dá no Senhor. Olha, hábil, ao ponto de que qualquer plano que se lhe proponha, sabe aquela amiga, qualquer coisa, né, assim, ela tá com você, né, com a sua família, sabe? É uma bênção, queridos, né? Só é abençoado assim quem Deus abençoa, isso só Deus faz, né, assim? E é a bênção que o Senhor tem para mim e para você, né? Tudo que nós precisamos fazer é estar empenhados, né? Assim, ocupados na obra que Ele tem colocado em nossas mãos para fazer, né? Assim, ou seja, honrando a Deus, né? Em nosso casamento, em nossa casa, em nosso lar, né? Em nossa casa, né? Literalmente, em nossa família, onde o Senhor tem nos plantado. Amém? Se nós estamos ali, né, ocupados em ser úteis, perdão, ao Senhor, é certo que Ele há de disponibilizar todo o recurso, tanto material, né, assim, como nós temos observado aqui, como também as pessoas que nós vamos precisar, porque ninguém faz, e essa nunca foi o plano de Deus, né? Para uma grande obra, o Senhor tem, né, assim? Até voluntários, amém? Você crê, né? Ainda hoje que o Senhor coloque alguém que voluntariamente, né? Porque ali está sendo guiado, conduzido por Deus para te abençoar. A você ou a alguém, auxiliar alguém da sua família. Você já reparou que às vezes você está tão aperreado, como a gente diz aqui no Nordeste, tão aflito, e você chega naquele lugar, Deus, eu não sei como vou resolver isso. E você chega lá e tem uma pessoa designada por Deus, naquele dia e horário, para lhe atender, para lhe ajudar, lhe auxiliar. Né? Dizer, olha, vamos, né? Aí você sai de lá com aquilo resolvido, você fala, meu Deus, né? É graça, queridos, é bênção, né? Assim, então, que o Senhor envie até nós, amém? Às vezes vem de um amigo, né? Como foi o caso aqui, que já é amigo da família, né? Assim, dá no Senhor um Irão Abi, amém? Assim, com essas habilidades, né? Que vem para nos ajudar, como também, amém? Sejamos sensíveis, né? Assim, tem Bezalel, Irão aqui é Bezalel, amém, no tempo de Salomão, mas tem também a Oliabe, né, quando o Senhor também disse, ajude, amém? Não diga para voltar amanhã se você pode ajudar hoje, ajude, seja bênção, você está plantando. Quando você faz o bem, é o bem que te acompanha, amém? Ajude, né, porque amanhã você será ajudado. Regue, como faz Letícia, agora encontrei, Letícia, a palavra, amém? Porque vem de Deus, né? Regue, nem assim, Marçal, regue, porque amanhã é você que será regado. Abençoe, porque amanhã é você que será abençoado. Amém? Mas o mundo não. Eu vou coisar na mesma pedra, diz a Bíblia, que a gente remover para passar em cima de uma pessoa. A Bíblia diz assim, essa mesma pedra vai voltar. Então, não. A gente não abre buraco para ninguém, porque a Bíblia diz que o buraco que é nele que a gente vai cair. Não, a gente faz ponte. Amém? A gente abre um sorriso, ainda que a pessoa tá lá toda trunfada, a gente dá um abraço, sabe por quê? Porque a gente está plantando, não é assim? Veja, é assim que Deus faz, amém? Até amanhã, preciso ir para a escola bíblica, amém? Glória a Deus, não é isso, Letícia? Glória a Deus, tchau, até amanhã, 7 horas, e vem com a gente nos aventurar pelas páginas da Bíblia, amanhã de 7 horas. Voltamos para continuar a nossa leitura e oração da Bíblia, amém? Até amanhã, oreis por mim. Eu vou estar orando por você, amém? Glória a Deus, nós te agradecemos, Senhor. Aleluia!